Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui, mais um vídeo dedicado para estudantes de psicanálise e psicanalistas, né? Será que algum dia eu vou voltar a fazer vídeos que é para o público em geral? Quem sabe? Se inscreva no canal e você vai descobrir. Você vai acompanhar os vídeos aqui, você vai ficar sabendo se eu vou fazer mais conteúdos para psicanalistas e estudantes de psicanálise ou se eu vou fazer outros vídeos mais focados no público em geral, ok? Bom, então se inscreve para você me acompanhar aqui no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. Bom, será que um psicanalista ele pode ser amigo do seu paciente, do seu analisando? Será que o psicanalista ele pode demonstrar algum tipo de afeto, de carinho para o seu paciente? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Bom, então, veja só. Uma das coisas, vamos falar primeiro de Freud, né? Uma das coisas que Freud comentava é que o psicanalista ele precisa funcionar como uma tela de pintura em branco, na qual o paciente é que vai produzir ali a pintura, ele vai usar como uma pintura. Ele também falou em certa ocasião que o analista ele deve funcionar como um espelho. Ele disse assim na época, deve ser opaco como um espelho para que o paciente possa se enxergar na figura do analista. Mas aí a ideia de Freud é de o analista como sendo um objeto no qual, nesse caso aqui, como se o analista se transformasse, né, num espelho, e o paciente ele vai se enxergar através deste objeto. Isso significa que a ideia aqui central é que o analisando, ou seja, o paciente, que ele possa se escutar e que ele possa ver a si mesmo enquanto ele está nesse processo analítico. A ideia é essa. Né? Então, isso vem daí essa ideia da neutralidade, porque se eu não ajo como um espelho, se eu mostro algo da minha parte como analista, eu posso contaminar o saber do meu analisando, do meu paciente, e isso não é uma boa ideia porque pode comprometer o processo analítico. Já o Jacques Lacan, que é outro autor muito importante na psicanálise, ele usava uma expressão que é o não saber. Não saber. Isso significa que o analista ele não deve se colocar numa postura de saber, né, de saber o que fazer, saber a solução para o seu paciente. Né? Ele não deve assumir essa postura. Muito pelo contrário, ele deve assumir uma postura de não oferecer respostas prontas, não oferecer interpretações definitivas. Porque durante um processo analítico, se você já fez psicanálise, você já participou de um processo analítico, você sabe que o analista ele pode propor várias análises do material que ele está recebendo no decorrer desse processo. Inclusive, ele pode interpretar certas coisas de uma forma, fazer uma análise para um lado agora, e daqui a um mês ou dois, essa análise ele pode levar para outro lado. Né? Lembrando que o analista ele analisa realmente, mas ele não pode usar o seu saber para contaminar o saber do paciente. Isso é um ponto muito importante, tá? Porque às vezes nós queremos colocar o nosso sentir, colocar a nossa opinião ou as nossas convicções como analistas para o nosso paciente. E isso não vai funcionar, isso vai macular o processo. Porque a única pessoa que deve realmente, digamos assim, saber durante a terapia é o paciente, e nada mais do que ele. É um processo meio inverso a de um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, sobre a ação do analista, né? O médico, nós vamos no médico, nós supomos que o médico sabe, e ele sabe mesmo, né? Ele estudou para isso, e ele precisa mostrar o seu saber ali. O analista, o saber do analista, ele deve sempre ser suposto, né? O paciente ali, o analisando, ele vai pensar assim, não, ele sabe conduzir, ele vai saber o que eu tenho. Na verdade, no fim das contas, o paciente vai descobrir que quem sabia mesmo o que ele tinha era ele mesmo. O terapeuta foi só um objeto ali, uma ferramenta que ajudou o paciente a chegar a essa conclusão. Bom, então eu estou falando sobre neutralidade, tá? Então, onde que entra aí a neutralidade? Neutralidade entra quando nós não colocamos as nossas ideologias, as nossas ideias, seja de qualquer natureza, política, religiosa, um saber que nós tenhamos de qualquer área, e nós queremos ensinar o nosso paciente, de certa forma, aquele saber. Então isso, nós não estaríamos trabalhando com essa neutralidade, né? Estaria fugindo da neutralidade. Agora, será que o analista, o psicanalista, apesar de ter essa postura de neutralidade, ele deve ser como se fosse uma pedra de gelo, apático, ignorar os sentimentos que ele está escutando ali do paciente dele? Não. Se nós falarmos ali, por exemplo, de Ferenczi, Sándor Ferenczi, foi um analista genial
que agora está sendo mais valorizado, mas veja quantas décadas que ele já morreu, né? E agora, mais recentemente, nos últimos anos, está sendo bem valorizado, o Sandor Ferenczi, e ele falava que sem simpatia não há terapia, né? Então é necessário, sim, que o analista ele mostre que ele é um ser humano, ali junto com outro ser humano. Não é um objeto, um robô, necessariamente, né? É um espelho, como Freud dizia, mas é um espelho que tem vida, que é vivo, que reage ao sofrimento, inclusive. Né? Esse é um ponto muito importante. Né? Uma coisa que o outro autor também comentava relacionado a isso é sobre o acolhimento, né? Que era muito defendido pelo Donald Winnicott. O Winnicott foi um psicanalista inglês, também muito genial, e entre outras coisas ele falava muito sobre acolhimento. Então, como que eu vou acolher, como eu vou receber um paciente no sentido de fazer com que ele se sinta bem-vinda ou bem-vindo e que ele não se sinta discriminado, que ele se sinta cuidado se eu for uma pedra de gelo? Né? Então isso não vai acontecer, não vai funcionar. Então esse conceito ortodoxo, antigo, e eu vou acrescentar aqui antiquado, de se colocar o psicanalista como um sujeito frio, que ignora os sentimentos da pessoa que ele está atendendo naquele momento, isso não é válido. Eu não acredito nesse caminho. E muitos psicanalistas pensam da mesma forma, não acreditam nesse caminho. Ok? Então nós temos e podemos e temos que mostrar que nós somos humanos. Né? Estamos escutando ali uma história terrível. Talvez fingir que nós não estamos sentindo nada não vai ajudar o nosso paciente. Então, assim funciona a neutralidade. A neutralidade em psicanálise, ela tem esse limite. Eu não vou colocar na terapia para o meu paciente o meu saber, mas eu vou colocar o meu sentir, o meu sentimento, sim. Ok? Isso não tem problema de se colocar, não. Agora, uma outra questão que eu comentei aqui no título do vídeo é: será que o psicanalista pode ser amigo do seu paciente? Bom, esse é um caso que tem muito a ver com ética, né? Mas não só com ética, com a própria prática psicanalítica. E por que eu digo isso? Veja só, o que eu expliquei agora há pouco sobre a neutralidade, isso pode cair por terra se eu me tornar amigo do meu paciente. Porque no momento que eu sou amigo, a partir do momento que eu estou inserido na vida social daquela pessoa e ela na minha vida social, a minha maneira de ver aquela pessoa vai deixar de ser uma maneira técnica. Porque, mas você vê as pessoas só de maneira técnica? Não, como eu falei, nós somos humanos. Mas para que a gente possa fazer um bom trabalho, nós precisamos analisar de maneira técnica o que está sendo escutado ali. O que nós estamos vendo acontecer ali no setting analítico, durante a consulta, né, durante a sessão, nós precisamos ter uma visão técnica de tudo aquilo. E a partir do momento que passar a sentir uma amizade, que eu passar a conviver com aquela pessoa socialmente, eu posso ter a minha ferramenta interpretativa, digamos assim. Isso vai complicar a minha capacidade de análise daquela pessoa. Então eu não posso ter amizade com o paciente. Aí alguém diz assim: mas o meu analista é meu amigo. Meu analista, eu tenho certeza que ele é meu amigo. O seu analista, se ele for um bom profissional, ele pode sim demonstrar muita empatia com você e ser agradável e sociável, como qualidade, como adjetivo. Mas se ele for realmente seu amigo de convivência, então ele deveria passar você para outro profissional e não manter contato profissional com você. Porque aí a capacidade desse analista de trabalhar de maneira independente, ela foi comprometida. Então, esse é o problema da amizade. Mas você pode ter amizade com ex-pacientes? Claro, com certeza, não tem problema nenhum. Só que eles não podem voltar a ser meus pacientes. Eu não posso atender essas pessoas se eles são meus amigos. Isso se estende para a família. De repente, você tem um familiar que ele quer que você cuide dele, você é psicanalista. De repente, um tio, uma tia, um primo, uma prima. Você pode, até fora do atendimento psicanalítico, você pode dar algum tipo de atenção. Mas você realmente analisar aquela pessoa não é indicado, porque você vai cair em encrencas. Você vai cair em problemas que você não quer, porque você não tem como resolver. Ou, se você resolver, você precisa sair da postura e da posição de analista. E aí, acabou a análise. Ok? Então, por esse motivo, psicanalistas não devem atender de maneira profissional a parentes e amigos por causa disso, porque pode dar problema para você, tá? Como analista.
E claro, para a pessoa que você está atendendo também, porque não vai ter o trabalho realmente analítico ali. Né? Muito bem. Então, esse é o princípio da neutralidade, né, que nós falamos assim, né, muitos analistas falam assim, princípio da neutralidade. Ele não quer dizer que nós vamos ser uma pedra de gelo, mas nós não vamos interferir com o nosso saber na análise. E, ao mesmo tempo, isso também indica que o analista não deve ter amizade com os seus analisandos. Ele deve ter cordialidade, ele deve ser amistoso, deve mostrar que é ser humano, mas ele não pode ter um convívio social com aquela pessoa, porque isso vai atrapalhar, sim, ele profissionalmente. Ok? Muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Já se inscreveu? Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau.